Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos juntos mais uma vez para aquele bate-papo que nós fazemos todos os domingos, sempre falando aí de um assunto da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel encontra-se no capítulo 11 de Gênesis, do versículo 1 ao 9. Muitas pessoas consideram a história da Torre de Babel como uma história fantasiosa. Entretanto, ela é muito importante para nós compreendermos algumas coisas que aconteceram em relação à humanidade. Vem comigo que hoje nós vamos falar sempre de uma maneira simples para que você possa entender. Nós não temos nenhuma intenção de complicar nada, de fazer debates teológicos. Isso aí é para os teólogos, aqueles que estudam, enfim. Nós estamos apenas fazendo uma ponte para que você compreenda a Bíblia de uma maneira simples e objetiva e aplique na sua vida, tá bom? Eu lembro a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que faça a sua inscrição, clique no sininho para receber todas as notificações, aí você será notificado quando nós postarmos novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos, enfim, quem você achar que deva, pode compartilhar. Lá no nosso canal nós temos todos os capítulos do Novo Testamento já disponível para você compartilhar, enfim, assistir, fazer o que você bem entender, sempre nos ajudando aí a propagar a palavra de Deus. Nós também estamos no Facebook e no Instagram. No Facebook eu posto o texto durante a semana. Quem nos acompanha pode ir lendo comigo a Bíblia e vai lendo até no sábado, e no domingo a gente faz esse bate-papo. Ok? Vamos lá. O relato da Torre de Babel, que eu disse que está registrado no capítulo 11 de Gênesis, é um marco na narrativa bíblica sobre os primórdios da humanidade após o dilúvio que nós vimos nas semanas anteriores. Esse episódio descreve a tentativa dos homens de se unirem em um projeto grandioso. Que projeto seria esse? A construção de uma cidade e de uma torre cujo cume alcançasse os céus. Evidentemente que essas pessoas não tinham noção de onde está os céus, mas eles queriam construir essa torre. A história revela a ação direta de Deus diante da ambição humana e explica a origem da diversidade linguística entre os povos. A unidade da linguagem. O capítulo começa com a afirmação de que era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, conforme está no versículo 1. Isso indica que até aquele momento toda a humanidade compartilhava em um único idioma, o que facilitava a comunicação e a cooperação entre os povos. Essa unidade linguística é o pano de fundo para o que acontece a seguir. O assentamento na terra de Sinar. Ao se deslocarem do Oriente, os homens encontraram uma planície na terra de Sinar e decidiram habitar ali. A terra de Sinar é mencionada como o local onde se estabeleceu esse grupo humano. Ali eles iniciaram um projeto coletivo que era de construir uma cidade e uma torre. Sinar está, como você pode ver no mapa, ela estava localizada entre os rios Tigres e Eufrates, onde hoje é o Iraque, onde é considerado o berço da humanidade. E você pode ver que nesse trecho que muitos chamam de retângulo, nesse mapa aí você pode ver que ela estava neste local. A construção da torre. O texto relata que os homens disseram uns aos outros: "Eia, façamos tijolos e queimamo-los bem." E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Versículo 3. Essa descrição mostra o uso de materiais de construção disponíveis na região, como tijolos, cozidos e betume, em vez de pedra e argamassa que nós utilizamos hoje. Com esses materiais, eles planejaram erguer uma torre. O objetivo da construção é revelado no versículo seguinte: "Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra." Aí aconteceu o problema. Deus não estava preocupado com eles chegarem no céu. Evidentemente que eles não iam conseguir.
Deus não queria que eles ficassem no mesmo lugar, porque a ordem que Deus deu era que eles crescessem, se espalhassem, se multiplicassem. A terra precisava ser povoada. Se eles ficassem no mesmo local, esse povoamento não iria acontecer. Então a motivação deles era dupla: alcançar os céus com a torre e evitar a dispersão pela terra. Eles desejavam permanecer unidos em um só lugar e o tornar o seu nome conhecido. A intervenção divina. Diante da construção e da intenção dos homens, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, conforme está no versículo 5. Deus observa o que está sendo feito e declara: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começavam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Essa fala revela que a unidade linguística dava aos homens grande capacidade de realização e que a sua ambição poderia levá-los a ultrapassar limites. Então Deus decidiu intervir. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda uma língua do outro. Repare você que todos os textos estão no plural. O Senhor confunde a língua dos homens, impedindo que se compreendam entre si. Como consequência, eles não conseguem continuar a construção. A dispersão e o nome Babel. O versículo 8 afirma: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Espalhou. A confusão das línguas levou à dispersão dos povos, exatamente o que eles queriam evitar. A construção da cidade e da torre foi interrompida e os homens se espalharam por diferentes regiões. Por fim, o texto explica a origem do nome Babel. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a sua língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Versículo 9. O nome Babel está associado à confusão das línguas e à dispersão da humanidade. O relato da Torre de Babel apresenta um episódio significativo na história bíblica. A humanidade, unida por uma só língua, decide construir uma cidade e uma torre com o objetivo de alcançar os céus e evitar a dispersão. Deus, ao ver a intenção dos homens, intervém diretamente, confundindo suas línguas e espalhando-os por toda a terra. Esse episódio explica a origem da diversidade linguística entre os povos e marca o fim da unidade humana após o dilúvio. A cidade recebe o nome de Babel, que se torna o símbolo da confusão e da limitação imposta por Deus à ambição humana. O texto mostra que mesmo com a capacidade de realização, o ser humano não pode ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. A dispersão dos povos é, ao mesmo tempo, um juízo e uma forma de cumprir o propósito divino de encher a terra. A Torre de Babel nos confronta com uma questão profunda: em que estamos confiando para construir a nossa vida? Assim como os construtores da torre, é fácil cair na tentação de buscar reconhecimento, segurança ou sucesso com base apenas em nossos próprios esforços. Mas a Bíblia nos lembra que a verdadeira realização vem da dependência de Deus, não da exaltação pessoal. Avalie suas metas, se elas estão alinhadas com os propósitos de Deus ou se estão centradas em si mesmo. O orgulho pode nos afastar da comunhão com Deus e com os outros. A confusão das línguas mostra como a falta de entendimento pode dividir. Invista em relacionamentos saudáveis, relacionamento que te dá diálogo sincero e empatia. Deus dispersou os povos para que cumprisse o mandamento de encher a terra. Às vezes, o que parece ser uma interrupção nos nossos planos é, na verdade, Deus nos redirecionando para algo muito maior.
Às vezes você quer algo e Deus te tira e você fica chateado. Aí Ele está apenas te redirecionando. Às vezes não é para você subir numa torre, é para você se espalhar. Quando você for planejar algo, faça com que o seu projeto seja abençoado por Deus, pois assim você terá êxito. Um bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.